tarde, pessoal. Como prometido, vou produzir aqui o vídeo da correção da atividade para vocês, tá joia? Então vamos lá. A questão, primeiramente deixei uma paródia para vocês. Acredito que vocês tenham gostado. É uma paródia bem bacana sobre o processo da Revolução Industrial. Mas vamos lá na questão 1. A questão 1 trazia a seguinte questão. A Revolução Industrial na Inglaterra pode ser conceituada como um conjunto de transformações econômicas e sociais decorrentes da passagem da produção artesanal para a manufatura? Correto. Isso. A Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, se conceituou justamente nessa questão. Passagem da produção artesanal, manufatura para produção maquinofatura. A alternativa 2 aqui dizia o seguinte: é um conjunto de transformações econômicas e sociais decorrentes da passagem da produção industrial para o artesanal? Logicamente que não. O processo foi ao contrário. Um conjunto de transformações econômicas e sociais que levou os reis ao poder político na Inglaterra? Não. Foi um conjunto que levou, de fato, a burguesia ao poder político. Na verdade, a Inglaterra foi o primeiro país em que a burguesia, que a gente fala burguesia, eu vou repetir novamente, banqueiros, donos de fábricas, que tomaram o poder político na Inglaterra. Foi o primeiro país do mundo onde o rei perdeu o poder político para a burguesia, que já tinha o poder econômico da Inglaterra, mas aí eles chegaram também a dominar o Congresso na Inglaterra e dividiu o poder com o rei na monarquia constitucional. O quarto item é um conjunto de transformações econômicas e sociais que tornaram os camponeses donos de fábrica? Lógico que não. Os donos de fábrica foram os burgueses, não os camponeses. Questão 2. Foram vários motivos que fizeram a Inglaterra a ser a pioneira da Revolução Industrial. Indica abaixo a opção que não constitui um motivo, ou seja, a afirmação errada. Vamos lá. Capitais acumulados ao longo dos anos que antecederam a Revolução? Com certeza, desde a Revolução Gloriosa, ao governo lá de Oliver Cromwell, lá naqueles atos de navegação, que somente a Inglaterra poderia transportar as mercadorias com os países com os quais ela comercializava, a Inglaterra começou a enriquecer. Então, esse sim é um dos motivos que fizeram a Inglaterra se tornar a pioneira da Revolução Industrial. Vamos lá, o último país a acabar com o poder absoluto dos reis? Logicamente que essa é a afirmativa errada, porque na Inglaterra, repetindo, foi o primeiro país a acabar com o poder político dos reis, e não o último. Vamos lá. Deixa eu ver a mensagem aqui. Revolução Gloriosa, a qual elevou a burguesia ao poder político e econômico. Correto. Possuía matéria-prima abundante, como carvão mineral, minério de ferro e lã. Isso, a Inglaterra era uma verdadeira privilegiada, pois mantinha em suas terras vários minérios, como minério de ferro, por exemplo, tinha a lã, lembra da política de cercamento lá de Oliver Cromwell, lá de Henrique XIV, lá de Elizabeth I, quando a gente tratou da Revolução Gloriosa. Então, teve aquela política de expulsar os camponeses da cidade e tornar aquelas terras dos camponeses locais de criação de ovelha, o que propiciou a matéria-prima da lã. Localização geográfica favorável? Com certeza. A Inglaterra se localiza em uma ilha, e além disso, logicamente tem um acesso ao mar para poder fazer as embarcações de navio. Tem também os vários canais de rios navegáveis que facilitam o escoamento da produção. Vamos lá na questão 3. As mudanças sociais após a Revolução Industrial atingiram em tempos distintos vários países pelo mundo, inclusive o Brasil. Qual item a seguir não exemplifica uma consequência da Revolução Industrial? Vamos marcar a errada. Não exemplifica uma consequência da Revolução Industrial. Vamos lá. Aumento da população mundial? Com certeza, é uma consequência da Revolução Industrial.
aumentou a produção de alimentos, né? Facilitou a vida das pessoas de uma certa forma e com isso teve um aumento da população. Crescimento de transporte terrestre, com certeza. Extinção dos sindicatos de trabalhadores? Opa, que não. Então, extinção de sindicatos de trabalhadores é a alternativa errada, muito pelo contrário, né? Com o surgimento das fábricas, com a péssima condições de trabalho dos trabalhadores, começaram a surgir os movimentos sindicais, né? Que nada mais, nada menos são os trabalhadores se reunirem e lutarem, tentarem agariar condições junto aos empregadores para melhorar sua condição de trabalho, reduzir sua carga horária, né, ter um ambiente de trabalho mais limpo, ter uma remuneração melhor, não é isso? Vamos lá, vamos só seguir aqui. Aumento da produção de mercadorias propiciadas pelas máquinas de divisão do trabalho? Sim, né? Com a Revolução Industrial teve um aumento da produção de mercadorias justamente provocado pela divisão do trabalho. Se cada pessoa aperfeiçoa em uma determinada tarefa, consequentemente vai ter um aumento de produção, inclusive alimentos, que aí a gente volta aqui no aumento da população mundial. Crescimento de transporte por rios e mares, com certeza, é uma também das consequências da Revolução Industrial. Continuando aqui, vamos agora para a questão 4. É uma questão bem simples que acredito que todos vocês tenham acertado. Observe e analise as imagens abaixo e indica que representa uma situação comum durante a Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII. Então, a primeira imagem que está aparecendo aqui nesse momento, uma criança assistindo TV. Lógico que não, essa aqui é uma imagem retratada do final do século passado, que é onde foi inventada a televisão, né? 1970, 1980. Aqui, crianças trabalhando nas fábricas. Sim, essa é a alternativa correta. Era uma situação bem comum durante a Revolução Industrial, não só crianças, mas como mulheres trabalhando em uma situação bem degradante mesmo. Vamos lá. Criança usando o computador. Também não, logicamente que foi um instrumento fabricado pela primeira vez agora no final do século passado também, por volta de 1980, 1990. Criança usando computador, ou melhor, vamos lá, criança realizando ligação telefônica. Logicamente que não, o telefone celular também só foi inventado no final do século passado. Vamos na questão 5 agora. Sobre a condição de vida dos operários e trabalhadores das fábricas, na época da Revolução Industrial, é correto afirmar: eles não tinham direitos trabalhistas, trabalhavam muito e ganhavam pouco. O ambiente de trabalho apresentava péssimas condições. Então essa, obviamente, é a questão correta. Eles não tinham nada de direito trabalhista, trabalhavam muito realmente, carga horária ali de 17, 18 horas por dia. O ambiente de trabalho apresentava péssimas condições. Correto. Vamos só seguir aqui as outras para a gente tentar exemplificar. A segunda, trabalhava apenas 5 dias por semana, recebia vários benefícios trabalhistas, tinha um ambiente de trabalho em boas condições e não era usada mão de obra infantil nas fábricas. Logicamente que não, era usada mão de obra infantil, trabalhava mais de 5 dias por semana, 6 a 7 dias por semana, carga horária muito intensa. A mão de obra feminina pouco foi utilizada, a gente já para por aqui, a gente sabe que a mão de obra feminina foi muito utilizada. Tinham férias remuneradas como direitos trabalhistas, podiam se organizar livremente em sindicatos. Vamos parar por aqui, está errado também, porque eles não tinham férias remuneradas, não tinham direito trabalhista. Questão 6. A partir da Revolução Industrial foi consolidado o sistema capitalista, isto é, o modo de produzir que se baseia no trabalho assalariado e na busca do lucro. Formaram duas novas camadas sociais: a burguesia, donos da fábrica, donos da matéria-prima e fábricas, e o operariado, que trocava sua força de trabalho por salário. Diante disso, analisa a charge abaixo e indica a alternativa que expressa a ideia central. Pessoal, só um adendo aqui antes da gente passar para a resolução da questão.
É durante a Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial, que surgem duas camadas de sociedade, que será a burguesia, que seria os donos de fábricas, né, donos da matéria-prima, e o operariado, as pessoas que vendem sua força de trabalho em troca do recebimento de um salário. E esse sistema, essa organização social é até hoje que vigora na nossa sociedade. Então, por isso é tão importante a gente estar estudando Revolução Industrial, Iluminismo, Revolução Francesa, porque essas revoluções elas derrubam o antigo regime e muda a organização social, né? Até então era uma organização social em que os reis dominavam, tinham poder político, poder também grande força em relação ao poder econômico, mas isso se mudou a partir da Revolução Industrial e Revolução Francesa, que troca. A burguesia passa a dominar o poder político também, e vigora até hoje nos nossos dias. Mas vamos lá na questão. A charge, né, trazia aqui uma crítica às condições de trabalho do trabalhador, a baixa remuneração dele. E dizia, né, não vou ler aqui toda não, porque vai demorar, e dizia que era o próprio trabalhador que comprava as máquinas e a matéria-prima através do seu trabalho, né? E fazia uma reclamação em relação às condições de trabalho e às condições de salariais que faziam que os empregadores tratavam os trabalhadores. Vamos lá. Ao empregar um trabalhador, significa que o patrão faz uma caridade? Não, não é isso que a charge está falando. São os empregadores que produzem todas as riquezas? Não. São os trabalhadores que produzem as riquezas e dão lucro aos patrões? Sim. Então, essa é a alternativa correta. Os trabalhadores tinham um salário justo? Não. Então, o que a charge traz aqui, que são os trabalhadores que produzem as riquezas e dão lucro aos patrões. Questão 6. Seleciona na seta abaixo a palavra que está faltando no trecho a seguir. Desenvolvida por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James Watt em 1765. Ao que? A máquina a vapor se tornou fundamental para substituir a energia muscular do vento e da água por uma energia mecânica. Assim, ela foi a maior invenção da época, considerada um marco da primeira revolução industrial. Pessoal, até hoje nós tivemos considerados pelos profissionais da geografia, pelos historiadores, sociólogos, 3 revoluções industriais. A primeira, o principal marco da primeira revolução industrial foi justamente a invenção da máquina a vapor. Com a invenção da máquina a vapor, se produziu outras máquinas que utilizavam esse tipo de motor para funcionar. Então, esse foi o principal marco da primeira revolução industrial. Claro que a evolução dos instrumentos, a evolução tecnológica, ela vem acontecendo desde quando o homem produziu fogo pela primeira vez, né? E depois teve as embarcações, as grandes navegações, mas eram através do vento, né? Mas motor mesmo surgiu primeiro durante a primeira revolução, que foi a máquina a vapor. A segunda revolução industrial caracteriza também por um motor, que é um motor a combustão através do petróleo, né? A segunda revolução industrial, ela também traz a questão da fabricação de carros em massa, traz o enriquecimento de urânio, a energia elétrica. A terceira revolução industrial trata-se sobre a produção de computadores, né? Essa área mais do avanço tecnológico em relação à computação. E hoje se fala até mesmo na quarta revolução industrial, ou 4.0, vocês podem pesquisar aí, que é mais a área da inteligência artificial, entendeu? Então a gente encerra por aqui e vou mandar um vídeo para vocês aí, só um minuto.